noite, estamos esperando aqui para começar, né, a nossa palestra de hoje. Boa noite, Cida, tudo jóia? Estamos aqui preparando para começar a intervenção de hoje, né, com o nosso título, Viu, Sentiu Compaixão e Cuidou deles. Vamos lá? Oi, B, tá jóia? Boa noite. Vamos lá, né? Antes da gente começar, como a gente sempre faz, vamos fazer uma oração de abertura, né? Para que a gente já se conecte e inicie a nossa reunião, tá? Então vamos lá. Como a Manuela não está aqui hoje, está fazendo as tarefas dela, então vou eu fazer a oração, tá jóia? Então vamos lá. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos começar. Então vamos começar a nossa palestra de hoje, e ela tem um tema legal, sugestivo, e o tema veio da parábola do bom samaritano, né? Que é até uma parábola que eu separei aqui para a gente conversar sobre ela, e conforme a gente for conversando, a gente vai falar sobre essa parábola, a gente vai conversar sobre ela, tá joia? Então vamos lá. Um dia, um pobre homem descia a cidade de Jerusalém para uma outra cidade, Jericó, a 33 quilômetros daquela capital no Vale do Rio Jordão. A estrada era cheia de curvas. Nela havia muitos penhascos, em cujas grutas era comum se refugiarem os salteadores de estradas, e naquele tempo que eram muitos e perigosos. O pobre viajante foi assaltado por ladrões. Os salteadores usaram de muita maldade, pois, além de roubarem tudo que o pobre homem trazia, ainda o espancaram com muita violência, deixando-o quase morto. Então, primeira coisa, olha como pouca coisa mudou de lá para cá, né? Olha a violência com que fizeram com esse rapaz, né? Uma pessoa qualquer. E quantas vezes a gente não vê isso hoje em dia, né? Quantas vezes a gente não percebe as pessoas com essa característica nos dias de hoje, né? Fazendo o mal. Isso tem demais, né? Pessoas para fazer o mal, isso tem muito. E era comum na época, principalmente quando se tratava de um desconhecido que passou por bandidos, e os bandidos se aproveitaram e, além de saquear, ainda bateram nele e mantiveram ele lá encarcerado, né? E largaram ele lá, largaram ele lá. Vamos continuar aqui a leitura da história. Logo depois do criminoso assalto, passou por aquele mesmo lugar um sacerdote do Templo de Salomão. Então vamos lá para a ideia. Boa noite, Silvane. Vamos lá para a ideia. Um sacerdote do Templo de Salomão. Então a primeira pessoa era alguém que, à época, deveria ser entendido como alguém que fosse ajudar, né? Por exemplo, hoje, quase geral, quem que a gente imagina? Tá passando um dirigente de alguma religião, tá passando um dirigente de algum culto religioso. O que você imagina? Que ele vai ajudar. Então, primeiro, já mostra... Boa noite, Glaucia. Primeiro, já mostra que nós temos um probleminha. A gente já pré-julga as pessoas antes de mais nada. A gente já pratica o pré-julgamento antes de qualquer coisa. E isso fica bem claro aqui. Isso fica bem claro quando ele fala. Passou sacerdote do Templo de Salomão. O que nós pensamos?
esse vai socorrer. É claro que vai socorrer, óbvio. Esse sacerdote vinha de Jerusalém, onde possivelmente terminara seus serviços religiosos e se dirigia também para Jericó. Viu o pobre viajante caído na estrada, ferido, meio morto. Não se deteve, porém, para socorrê-lo. Não teve compaixão do pobre ferido, abandonado no chão da estrada. Apesar de seus conhecimentos da lei de Deus, era um homem de coração muito frio. Por isso, continuou sua viagem, descendo a montanha, indiferente aos sofrimentos do infeliz. Então, olha só como que se processam as coisas. Às vezes, a quem muito é dado, muita expectativa se cria sobre ele. E eu imagino que uma pessoa vendo, assistindo a cena, ela ia imaginar, ó, bem-vindo um sacerdote, ele vai ajudar. Com certeza ele vai ajudar. Ele conhece a lei de Deus, ele conhece que a lei é amar ao próximo, ele conhece que a lei é ajudar os necessitados. Com certeza, tenho quase certeza que esse senhor vai ajudar. Quando, de repente, o que acontece? Ele não ajuda. Ele passa. Passa sem reparar do lado. Sabe aquela hora que a gente está andando e nem olhar para o lado olha? A gente firma num lugar, a gente firma numa coisa e nem para o lado olha. É o que aconteceu. Nesse momento acontece exatamente isso. Um pouco de um tema que eu já debati nessa quarentena sobre a questão da invisibilidade social. Era um invisível. E quantos invisíveis não existem hoje? E quantos comportamentos dito do sacerdote nós não estamos tendo? Porque invisíveis é o que mais tem hoje. Invisibilidade social é enorme. Nessa época agora de pandemia deve até aumentar, porque com o desemprego as pessoas vão andar mais, vão para lugares que acham que tem mais empregos e acaba que buscam lugares achando que vão ter facilidade com o emprego, quando no fundo não tem. Quando no fundo elas vão ter problemas com isso. Entendeu? Então, o que nós vemos aqui? Desde a época de Cristo, o problema da invisibilidade social. Né? A Andréia aqui até comentou, né, Andréia? São nessas situações que percebemos o quanto nossas ações têm de estar semelhantes exatamente às palavras que pregamos. Porque muitas vezes a gente fala. Eu, assim como a Andréia, que é a nossa palestrante também na casa, ela entende que é isso, que a gente fala, a gente comenta, a gente palestra, a gente dá exemplo, mas no fundo não é o que eu falo que vale. No fundo o que vale mesmo, na real, é o que eu faço. É a atitude que eu tenho. Nós temos um sacerdote, um doutor da lei, da época, alguém que conhecia totalmente a lei de Deus e que passa por um invisível social sem perceber, sem se preocupar, sem estar nem aí para quem era, para quem não era. Instantes depois, passa também pelo mesmo lugar um levita. Levita, outro povo que era muito devotado a Deus, outro povo que era muito devotado no templo. Os levitas eram auxiliares do culto religioso no templo. Para pegar no catolicismo, coroinha, né? Os ministros, os bispos que ficam lá ajudando os pastores, os auxiliares, né? Lá no SEDA, o pessoal, os trabalhadores do dia que fica dando a água lá pra gente, fica ajudando a gente ali nas palestras, o ajudante, era um auxiliar do templo. Os levitas eram auxiliares do culto religioso no templo. Esse levita não procedeu melhor do que o sacerdote. Também conhecia a lei de Deus, mas na sua alma não havia bondade, e ele fez o mesmo que o sacerdote, seu chefe. Viu o ferido e passou ao largo. Eu estou relatando ela já mais destrinchada, ao invés de ler a parte de Lucas, capítulo 10 de Lucas, né, se não me engano, versículos 25 a 37. Eu estou contando uma história para ficar mais fácil da gente discutir. E o que acontece? O levita também não para.
volto a insistir, vamos voltar. Se a gente imaginar quem vai parar, se a gente imaginar quem que vai, você está olhando, vem alguém, é um levita. Ele também conhece os mandamentos, ele também conhece a lei de Deus, ele também sabe o que ele tem que fazer, ele sabe que ele tem que ajudar. Então, ele vai ajudar, com certeza. Pode esperar, ele vai ajudar. E aí o que acontece? Ele passa e não ajuda. Ele passa direto. Uma terceira pessoa passa pelo mesmo lugar. Era um samaritano que igualmente vinha de Jerusalém e com certeza iria para Samaria. E à época os samaritanos era assim, era aquele pessoal, sabe, longe do templo, era aquele pessoal que não seguia as regras religiosas, eles estavam mais preocupados com a vida deles do que com seguir, tudo legal. Então se alguém visse, ia falar, esse não para. Se o sacerdote não parou, se o levita não parou, esse não para. Certeza, certeza. Se nenhum dos dois parou, esse aí é certeza que não vai parar. Esse aí eu tenho, certeza absoluta que não vai parar. Aí tá subindo. Viu também um infeliz ferido na estrada, mas não procedeu como sacerdote levita. O bom samaritano desceu do seu animal, aproximou-se do pobre judeu, se encheu de grande compaixão quando o contemplou de perto, com as vestes rasgadas, sangrentas e o corpo ferido pelas pancadas que recebera. É exatamente esse o tema da nossa palestra, que está cravado, são frases que estão cravadas em Lucas capítulo 10, versículos 32 e 33. Ele viu, sentiu compaixão e decidiu cuidar dele. Antes de terminar a história, quantos momentos da nossa vida nós vimos e não tomamos atitude nenhuma? Quantos momentos da nossa história que nós vimos, tivemos compaixão e não tomamos atitude nenhuma? Quantos momentos da nossa vida nós vimos, tivemos compaixão e cuidamos da pessoa? E quando eu falo cuidado, eu não quero dizer, o cuidado, aquele cuidado do dia a dia, não, eu tenho que levar comida para as pessoas, eu tenho que levar galinhada, igual a nossa amiga Glauce, né, Glauce? Tá fazendo todas quartas e domingos, levando galinhada para as pessoas. Não é isso. Às vezes, nós temos alguém dentro de casa que está urrando por necessidade. Boa noite, meu amor. Te amo. Quantas vezes a gente está dentro de casa com pessoas urrando por nosso apoio, com pessoas urrando para que a gente faça algo para elas e a gente não faz. A gente vê que ela está precisando, mas a gente não faz. Quantas vezes a gente vê pessoas que estão conhecidos nossos, a gente pensa, puxa, coitado, né? A gente podia ajudar, né? Coitado. A gente até que podia ajudar, né? E fica só nessa. Com coisa pequena, com ouvir a pessoa, com entender a pessoa, com estar do lado, estar junto da pessoa. Uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de apoio. E eu me nego a fazer isso. Eu vejo, eu tenho compaixão, mas eu não ajo. Mas eu tenho certeza também que muitas vezes nós que entendemos, nós que conhecemos, nós que trabalhamos na lei do amor, nós que trabalhamos na lei da caridade, nós que trabalhamos na lei da compaixão, tenho certeza que várias vezes nós vimos, tivemos compaixão e nós agimos. Quantas vezes dentro da família, dentro de casa, você não deu esse apoio a alguém que precisava naquele momento? Que para ele, aquele apoio daquele momento era primordial para seguir em frente. Aquele que naquela hora precisava
daquele empurrãozinho, precisava daquela força, precisava ouvir aquilo que você tem para dizer. Então a gente tem que entender que não são nas grandes coisas. O trabalho não é feito nas grandes coisas, que é algo que eu pretendo falar semana que vem, na palestra da semana que vem. Não precisa mover montanhas para seguir a lei de Deus. Caridade a gente não faz com milhões. Caridade a gente não faz com grandes idealizações, com grandes realizações. Caridade a gente faz com pequenas coisas, bem pequenas. Caridade a gente faz com o coração, como o exemplo que eu dei hoje da Glauce e do Andão, que pegam, buscam, fazem, pegam dinheiro, buscam as coisas, né? Fazem a galinhada, deixam o tempo deles, tempo de descanso para fazer galinhada, para montar as marmitas, para fazer a entrega. Olha o que é a doação para o próximo. Olha o que é se doar para o próximo. E principalmente com uma coisa, para um próximo que não é do meu convívio, para alguém que não é do meu círculo de amizade, para alguém que não é alguém que está lá do meu lado, é para alguém que está distante. Como uma publicação que eu fiz essa semana nas minhas redes sociais, a questão de a gente nunca sabe quantas pessoas a gente transforma, mas elas com certeza sabem que foram transformadas pela gente. Quantas vezes nós não temos esse tipo de comportamento? A Glaucia, como eu estou falando, a Glaucia, ela nem imagina, o Andão nem imaginam quanto de pessoas que eles estão mexendo. Ah, mas eles fizeram 150 marmitex de galinhada para entregar. Não são 150 pessoas. Tem muitos ali que a única refeição da família é aquela galinhada. Leva para casa, são 5. Então, eles acham que atingiram uma pessoa, mas no fundo não atingiram uma, atingiram 5 pessoas. O bem, ele espalha, o bem, ele cresce, o bem, ele escorre por onde passa. Por isso que a gente tem que fazer o bem independente a quem, porque você não sabe o tanto de pessoas que está transformando. A gente não tem ideia do tanto de pessoas que nós estamos transformando. A gente não tem ideia do tanto de pessoas que nós estamos modificando a vida deles, dando um futuro para eles, dando uma cara para eles, dando algo diferente para eles. Eu estava comentando com a Ísola, nós tivemos em média no mês de abril, só no Cedo Beraba, nas nossas palestras, uma média de 100 pessoas assistindo por palestra. No CEDA a gente não consegue alcançar isso. 40, 50, quando muito 60. E de repente, por causa de uma pandemia, nós estamos alcançando em média 100 pessoas por palestra. Por que por palestra? Porque às vezes não vê a palestra no momento que ela ocorre. Como nós estamos transmitindo Facebook, que fica gravado com mais facilidade, nós estamos dando visibilidade para mais gente fora do horário, fora do momento. Eu, por exemplo, estou colocando as minhas no YouTube, para que mais pessoas possam assistir. Gente que a gente talvez não alcançaria no presencial do CEDA. Então nós não fazemos ideia do tanto que a gente carrega de amor, do tanto de amor que a gente leva, do tanto que a nossa bondade se espalha pelo mundo. A gente não faz ideia, porque dessas 100 visualizações, eu não sei quem são. Eu só fiz a continha de quantas visualizações teve cada vídeo e dividi pela quantidade de palestras, sem me preocupar com quem viu, quem não viu, porque a gente não sabe. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia. Vamos continuar então? Então vamos lá. Imediatamente, o bondoso samaritano retirou do seu saco de viagem 2 pequenas vasilhas. Uma era de vinho
e com ele desinfetou as feridas do pobre homem. A outra de azeite, com que lhe aliviou as dores. Atou os ferimentos, levantou o desconhecido e colocou-o no seu animal. Em seguida, conduziu para uma estalagem próxima e cuidou dele como carinhoso enfermeiro durante toda a noite. Na manhã seguinte, tendo que continuar sua viagem, chamou o dono do pequeno hotel e entregou-lhes 2 denários, à época a moeda que usava Samaria naquela região, e recomendou-lhe que cuidasse bem do pobre ferido. Tem cuidado com um pobre homem. Se gastares alguma coisa além desse dinheiro que te deixo, eu te pagarei tudo quando voltar. Dá para imaginar o tamanho do peso que é fazer algo assim para alguém que você não conhece? Para um ilustre desconhecido? Dá para imaginar como que é gratificante, como que é bonito você fazer isso para alguém que você não conhece, para alguém que você desconhece e saber que você está fazendo esse bem. Então... Ele não sabe, o samaritano, ele não sabe quantas pessoas ele ajudou. Às vezes aquele rapaz era um chefe de família, que tinha família que dependia dele para alimento, que tinha mulher, que tinha filhos, ou às vezes cuidava de pai, de mãe, e não sabia. Às vezes essa pequena atitude dele fez com que ele alcançasse um monte de gente. Imaginando as famílias grandes da época. Então olha como uma pequena atitude faz uma coisa imensa, faz uma coisa enorme para as pessoas. Uma atitude pequenininha faz uma atitude enorme. E aí, qual que foi o contexto da parábola? Jesus contou, estava contando, estava pregando, vem um doutor da lei, à época, pergunta para ele, mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Aí, o que Jesus falou? Segue a lei. Qual a lei? Você sabe. Sei. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a ti mesmo, E só que tem uma coisa. Como que é amar o próximo como a ti mesmo? E aí Jesus deu essa palestra para ele, essa parábola para ele. Dá para a gente perceber bem um dos maiores pilares que a gente tem dentro da doutrina espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Esse é o maior exemplo. Esse é o maior exemplo de que fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não tem como a gente imaginar um crescimento, não tem como a gente imaginar uma mudança, não tem como a gente imaginar que vamos ser diferentes. Fora da caridade, a gente não sabe o que acontece. Por quê? Porque nós vivemos o tempo todo, em vidas passadas, fora da caridade. Amar ao próximo é a lei mais básica de Deus. Amar ao próximo, se entregar ao próximo, é a lei mais básica da lei de Deus. É a coisa mais básica da lei de Deus. E a gente muitas vezes não faz. E volto a insistir, quando eu digo amar ao próximo, eu não digo próximo. Manuela, no meu caso, Ísola, no meu caso. Tenho, claro que tenho. Mas é como Chico fala, qual mérito? São pessoas do meu convívio, são pessoas que estão ali comigo, são pessoas que moram comigo, que eu vejo todos os dias e que é lógico que eu vou querer o maior bem. Mas e o outro, meu próximo? E hoje, estendendo, não só as pessoas, e os animais? Será que eu cuido ou eu maltrato dos animais? Será que eu tenho essa consciência de que eu devo cuidar dos animais? De que muitas vezes o fato de eu não maltratar um animal... quantas vezes eu vi gente desviando o carro para passar em cima de animal. Só para assustar. Não é para assustar. É maltrato mesmo. E a gente não
precisa disso. Amar ao próximo é a chave de tudo que a gente precisa para ter uma vida boa, para conquistar o nosso crescimento, para que a nossa reforma íntima seja mais leve, mais tranquila. Quando eu penso em amar ao próximo, eu penso em coisas do tipo não guardar rancor. Fico chateado com situações? Fico. Muito. Fico muito chateado com situações. No entanto, amar ao próximo é muito mais do que isso. É muito mais do que ficar chateado com situações. Amar ao próximo é você não guardar dentro de si algo que está envenenando você, eu. Amar ao próximo é saber que aquele irmão às vezes precisa de ajuda, precisa de apoio, mas é no tempo dele. Amar ao próximo não significa não conviver com o próximo, ou conviver com o próximo. Se tem uma pessoa que não é do meu gosto, se tem uma pessoa que não é a gente não bate, o que eu faço? Mantenho a pessoa lá, eu fico aqui e tá tudo numa boa. Se eu não fizer nada para prejudicá-la, eu já estou fazendo algo. Isso é amor ao próximo. É entender que a opinião dele é a opinião dele. É entender que o estilo de vida dele é o estilo de vida dele. Que o que ele quer fazer, o que ele pensa, o como ele age é da pessoa. É do outro. Não é meu. Então é entender que todo esse processo, todas essas coisas, depende muito pouco de mim. Eu não preciso fazer grandes coisas para nada. Eu posso simplesmente fazer. Eu posso simplesmente agir. Mas não, eu fico inventando desculpas, eu fico inventando coisas, eu fico inventando problemas, eu fico inventando maneiras, meios, eu fico, eu não tenho tempo, isso é muito difícil, mas é que você não convive com ela. Esses dias eu até brinquei com a Isla, a gente estava querendo dar de presente para uma amiga nossa, uma caneca escrito, Jesus te ama porque não convive com você. Claro, é uma brincadeira, mas tem muita gente que não acha que é brincadeira, não, acha que é sério. E leva isso, e carrega isso no coração, e carrega isso com ela. Muitas pessoas fazem isso. Carregam isso com ela. Tem esse sentimento no coração. Então, é hora de repensar. É a hora de ver, é a hora de seguir o exemplo do samaritano. Parar de falar, parar de ser como o doutor da lei, parar de ser como o levita, parar de ser como o sacerdote. É hora de agir, é hora de ir atrás de fazer o bem. É hora de buscar fazer o bem. E o bem é pequeno. O bem está nas pequenas coisas que a gente faz. O bem está nas coisinhas mais miúdas que eu vou fazendo, falando, buscando, e ajudo aqui, ajudo ali, e aquilo vai se espalhando por todo mundo, aquilo vai se espalhando e as pessoas vão achando o máximo, aquilo vai espalhando, as pessoas vão amando, vão adorando, vão querendo cada vez mais, e a gente vai se dedicando cada vez mais. É esse o bem que deve ser feito. Lá na nossa casa, no Seda, aplicar um reiki é o bem que está sendo feito. Porque lá a gente aplica e não preocupa com quem que está aplicando. Nós vamos lá e aplicamos. Isso é o bem, é fazer o bem sem imaginar quem. Porque dali em diante nós não sabemos a cadeia que a gente está abrindo. Porque dali em diante nós não sabemos quem que nós estamos alcançando. Às vezes nós estamos lá e numa pequena atitude que a gente tem lá dentro da casa, numa pequena conversa que a gente tem lá dentro da casa com a pessoa, você tira uma ideia ruim que ela está na cabeça. E ela passa a frequentar a casa. Às vezes, numa atenção, num dedinho de prosa, como a gente chama,
que é um atendimento fraterno rapidinho ali dentro das nossas condições, é o suficiente para deixar uma pessoa, para ela deixar de ter pensamentos ruins como de suicídio. Mas por quê? Porque nós estivemos lá pelo bem, nós estivemos lá para ouvir, a gente estava lá para estar com a pessoa. E isso é importantíssimo. Por isso a lição de hoje é: vejo, tenho compaixão e cuido dele. Essa é a ideia que eu deixo para vocês nessa noite. Muito obrigado a todos. Novamente quero terminar com a lição da Monja Coen, que eu acho assim maravilhosa, né? Para toda situação que chegar a você, para tudo que chegar a você, para tudo que te fizerem, para tudo que chegar, tanto de ruim como de bom, lembre-se de uma coisa. Primeira coisa que você deve fazer é pegar sua mão direita e colocar no rumo do peito. Depois você pega a sua mão esquerda e coloca no rumo do peito, grudado com a outra. E gratidão. A coisa foi ruim? Gratidão. Eu aprendi. A coisa foi boa? Gratidão. Eu merecia. E é isso, é assim que eu termino minha palestra. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui comigo. Muito obrigado. Tenha uma boa semana e até a próxima. Tchau.